Bom dia, amigos do Kawai, mais um vídeo sobre nosso tema teologia. Vamos continuar nossa explanação sobre igreja e militância política. Estamos praticamente no encerramento desse questionamento. Já vimos nessa linha histórica que nós traçamos o início do envolvimento da igreja e política, não é isso? Até então, os discípulos vivos, a igreja não se misturava com política e vice-versa. Mas após 300 anos, a perseguição dos cristãos vindo através de Nero, depois com a destruição de Jerusalém no ano 70, aí veio sempre a perseguição aos cristãos também. Isso só foi parar praticamente 300 anos após a crucificação de Cristo, com o imperador Constantino. Constantino se converteu ao cristianismo, era adepto de uma religião pagã de Roma, que todas as religiões romanas eram pagãs, e ele conseguiu liberar, não só para os cristãos, mas para que todas as religiões fossem livres. Então, mas ele no ano 300, isso no ano 306, no ano 313 ele fez uma reunião e conseguiu agregar todas as doutrinas cristãs numa só, né? Fez aquele pacote ali e ficou só aquelas doutrinas. E no ano 326 ele fez aquele concílio de Nicéia, onde junto com os bispos, que ele governava junto com os bispos, reconheceram a natureza divina de Cristo. Depois de Constantino veio outro imperador chamado Teodósio. Esse aí assumiu a igreja como líder completo. Inclusive, ele transformou a igreja cristã numa igreja estatal. Foi ele que disse: agora a igreja oficial do Império Romano é a igreja cristã, é a religião cristã. A religião cristã é a oficial do Império Romano. Está proibido qualquer outro tipo de religião. Então a política aí já tornou a religião oficial. E a religião cristã gostou, não é isso? A política é assim, a política favorece, de um lado é o cão, dá com a mão esquerda e toma com a mão direita. Mas o que aconteceu? Houve um incidente, um fato bem interessante, que Teodósio ele não permitia nenhum rito pagão de ninguém lá em Roma. E acontecia que os pagãos queriam ter os seus ritos também liberados, suas religiões, e por essa revolta que eles fizeram, esses pagãos, Teodósio fez uma matança, matou centenas, milhares de pagãos, e por causa dessa revolta deles, exigiu o direito de ter a liberdade de culto. E Teodósio não permitiu. E esse fato levou Teodósio certa vez a entrar numa igreja, um templo cristão, e um bispo chamado Ambrósio, ele não permitiu, até que ele se arrependesse do que ele fez. Aí ele teve que sentir o poder da igreja. O imperador sentiu o poder da igreja, porque a igreja ia dizer que ele ia se tornar herege. E herege naquela época, nos anos 380, nessa época até a igreja 1500, a reforma, herege, a pessoa estava perdida, não tinha abrigo em lugar nenhum, era o cão na terra. A igreja dizia: você é herege. Então acabou-se, nem família, nem amigos, só perseguição e morte. Então ele se arrependeu e continuou. Então continuou a igreja sendo oficial, a igreja cristã, e por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana deu perseguição, ele deu perseguimento a essa fase, e a Igreja Católica começou praticamente a manobrar até os próprios imperadores. Nós conhecemos a história do imperador Alexandre o Grande, que teve também que se retratar, teve que ir a pé lá, vestido de pano de saco, lá para Roma, para pedir perdão ao Papa. Depois nós iremos continuar nessa linha de pensamento, depois nós até chegarmos na Reforma, a Reforma Protestante, que também foi um fato político. A política estava dentro da Reforma. Para quem não sabe, Martim Lutero não fez a Reforma sozinho, não. Vamos adiante. Nós iremos terminar esse assunto. Até o próximo vídeo.
Quai, seu app de vídeos curtos.